Podcast do Transporte. Quem vem primeiro, o marco regulatório ou a tarifa zero? E o Sistema Único de Mobilidade tem a ver com política de mobilidade urbana? Neste Ovo e Galinha da área do transporte urbano de passageiros, quem pode botar a ordem no galinheiro é o economista Wesley Ferro, diretor executivo do Instituto MDT. Para quem não sabe, o Movimento Nacional pelos Direitos ao Transporte reúne entidades de operadoras, de trabalhadores, profissionais liberais e de empresas públicas numa organização sem fins lucrativos com uma longa história no setor da mobilidade urbana e que há anos vem defendendo a criação do SUM, o Sistema Único de Mobilidade. Ainda no capítulo Para Quem Não Sabe, o SUM seria para a mobilidade urbana o mesmo que o SUS é para a saúde. Como já existem também sistemas únicos para assistência social e para segurança pública, uns funcionando melhor que outros. No momento em que existem muitas bandeiras desfraudadas na área, a gente perguntou para o Wesley Ferro o que o SUM tem a ver com tarifa zero, marco regulatório e tudo mais. Na nossa concepção, o SUM seria o guarda-chuva. Então, quando a gente discute marco de transporte público, nós estamos discutindo um aspecto que está dentro do Sistema Único de Mobilidade. Ele é um dos modais dentro da concepção desse sistema. A Política Nacional de Mobilidade Urbana, ela deu algumas diretrizes de como é que os sistemas de transporte público deveriam ser organizados no país, indicando, por exemplo, um aspecto muito importante que foi a separação entre as tarifas técnicas, a tarifa de remuneração do sistema da operação e a tarifa paga pelo usuário, mas ao mesmo tempo ela não tem essa obrigação de aprofundar, de detalhar aspectos inerentes a determinadas áreas. Esse papel foi assumido pelo marco legal. Então o marco legal ele é no sentido de estabelecer condições de regulação, condições de operação, de financiamento, condições de gestão. É assim, o setor acompanha o trâmite do marco regulatório para saber como vão funcionar os transportes públicos, a partir da constatação de quem lida com o assunto de que só o dinheiro que passa pela catraca não sustenta os custos da operação. Mas não é só isso, como aponta Wesley Ferro. É importante a gente ter um marco legal aprovado, um marco legal que estabeleça as condições e as regras gerais de como é que os sistemas devem funcionar no país todo, com parâmetros de qualidade, recursos para financiamento não só de orçamentos públicos, mas também de outras fontes extratarifárias. Então, o marco é muito importante para que dê essa garantia ao sistema de transporte público. O marco vai ser o manual de instruções, enquanto o SUM é a prateleira onde este documento se apoia. Aqui, Wesley Ferro, do Instituto MDT, coloca mais peças nesta prateleira. Uma delas, bastante comentada, é a tarifa zero. Um sistema único ele é concebido com vários programas. Ele vem para implementar e garantir a efetivação de diversos programas, como é no Sistema Único de Saúde, como é no Sistema Único de Assistência Social. Não é um programa específico, é você garantir essa visão sistêmica que a política de mobilidade precisa ter. Então, a partir de um sistema único de mobilidade implementado, com uma fonte nacional para financiamento. Então, o que a gente compreende é que um programa de tarifa zero, ele só tem condição de se tornar um programa permanente existindo um sistema único de mobilidade estruturado. Os nossos programas de saúde, vacinação, combate ao tabagismo, o DST-AIDS, o programa Saúde da Família, o programa de agentes comunitários de saúde, esses programas só se tornaram realidade porque nós estruturamos a política de saúde dentro do sistema único. Então, não é a tarifa zero que vai garantir a implementação do SUM. É o contrário, é o SUM que pode garantir a implementação de um programa universal de tarifa zero no país todo. Tem muita gente na sociedade que defende um sistema único de mobilidade como se fosse um sinônimo de tarifa zero. Wesley Ferro acha que há alguns quilômetros de distância entre uma coisa e outra. A tarifa zero foi implementada em vários municípios que conseguiram, com seus esforços orçamentários, garantir a implantação de programas de tarifa zero. Mas a característica principal são municípios pequenos, que têm sistemas menos complexos, sistemas pequenos, com frotas pequenas, com poucas linhas. Então, o que a gente tem visto é um comprometimento ano a ano dos orçamentos com a manutenção dos seus programas tarifa zero,
O sistema de transporte público ele tem custos recorrentes de mão de obra, de insumos, e se você manter esse programa funcionando só com recursos da prefeitura, você corre o risco de comprometer a execução das outras políticas públicas, saúde, educação, assistência social, segurança alimentar, pode inviabilizar no futuro a própria continuidade do programa Tarifa Zero. Wesley Ferro prevê que isso deve acontecer em várias cidades e cita uma no entorno de Brasília. Luciânia implementou Tarifa Zero, fez um arranjo, tem uma frota, incrementou a demanda saltou de 4.500 passageiros no dia para 11.500, só que a prefeitura está contando com recurso de emenda parlamentar de deputado federal para bancar a continuidade do programa. Então, emenda parlamentar não é recurso perene, não é recurso constante, não é recurso que você pode confiável para bancar um programa que você pretende que seja permanente. Então, essas questões precisam ser repensadas. Essa é uma preocupação ainda maior esse ano, com a possibilidade de chover promessa eleitoral de tarifa zero para conquistar o eleitor nas disputas municipais. Mas Wesley Ferro cobra mais clareza quanto à fonte do dinheiro para bancar o benefício. Nós não temos dúvida nenhuma de que a Tarifa Zero vai ser a principal bandeira de vários candidatos. Quem é que vai financiar isso? Nós vamos discutir com as cidades, os prefeitos, os candidatos vão querer discutir com as cidades que, por exemplo, nós precisamos taxar o uso do veículo dentro das cidades, ou seja, através do pedágio urbano ou da cobrança de uma outra tarifa qualquer. Essa discussão vai ser feita? A gente acredita que não vai, ninguém quer fazer essa discussão. Então, o gestor foge do debate onde vai ter confronto com a sociedade. Para Wesley Ferro, economista defensor do SUM, o caminho seria implantar o Sistema Único de Mobilidade e, assim, arrumar a casa para a chegada da tarifa zero quando ela for sustentável. Mas, enquanto isso, é preciso ir garantindo assistência para quem tem menos no bolso. Você imagina um cenário de Sistema Único de Mobilidade implantado, com essa equação financeira resolvida, você tendo diversas fontes para financiar os sistemas de transporte público e a mobilidade urbana, qualificar redes cicloviárias, promover qualificação das redes de circulação a pé, promover infraestrutura de transporte público. Nesse cenário resolvido, tendo folga financeira, o programa de tarifa zero ele aparece e você vai ter condição financeira para poder pensar na universalização da tarifa zero no país. Agora, enquanto isso não acontece, enquanto os recursos financeiros são limitados, a gente tem que colocar os pés no chão e repensar. A tarifa é uma barreira, ela é um elemento segregador. Nós precisamos garantir que esses segmentos, com renda menor, essa população vulnerável, consiga acessar o transporte público. Os municípios poderiam começar a discutir uma forma de incorporar esses segmentos mais vulneráveis. A tarifa zero, ela pode ser vista sobre a ótica de implementação por etapas. Não é possível garantir, por exemplo, em São Paulo, um programa universal que atenda toda a população, mas vamos pensar na perspectiva de incorporar os grupos que estão, por exemplo, no cadastro único. É uma linha de corte. Vamos, então, eliminar a cobrança de tarifa para esses segmentos aqui. E qual o impacto disso nas contas da gestão municipal? Como é que a gente faz a cobertura desse custo adicional? Então, assim, tem possibilidades para serem discutidas. Podcast do Transporte.